Olá, como vai você? Quero agradecer muito a sua presença. Nesse programa vamos fazer uma entrevista com uma pessoa, um amigo, que se voluntariou para estar aqui hoje, para contar a sua história, uma história que tem aí situações que a gente pode chamar de abusivas. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, as pessoas não se sentem muito à vontade de contar histórias desse tipo, mas sei que pode ajudar muitas pessoas que assistem esse programa, mesmo porque a gente sabe que às vezes a pessoa vive um abuso, passa por uma situação que é violenta inclusive, e ela não identifica, ela não percebe claramente. Por isso eu entendo que esse depoimento dele pode ajudar muitas pessoas. Então, fique à vontade. Obrigado pelo convite, por estar aqui, poder partilhar um pouco de histórias de vida e que de alguma forma possa vir contribuir outras pessoas que nesses depoimentos ouvem mensagens e começam a fazer auto-reflexões. E assim a gente vai iniciando o nosso processo de autoconhecimento, não é verdade? E o que você comentou é bem real. Quando você vivencia um relacionamento abusivo, é muito complexo você conseguir identificar isso. Então não só é complexo você identificar, como no meu caso em especial, faz um tempo que eu saí desses relacionamentos, e ainda hoje, mesmo passado anos, paira dúvidas. Será que é uma situação real de abuso? Será que não foi algo que eu também conduzi dessa forma? Então, ainda é um tabu. Acho que não sei qual é a palavra que melhor expressa. Excelente, então pode contar. Então eu vou trazer alguns exemplos, alguns fragmentos de algumas situações que eu vivenciei, que eu identifico como situações abusivas. Você pode dizer melhor do que ninguém, do que é ou que não é. Uma situação assim que foi bem interessante, eu vivi uma relação com uma pessoa que não era daqui de São Paulo. Eu convidei, ficou comigo um tempo, eu de fato gostei, então assim, houve carinho, houve reciprocidade, houve situações bem carinhosas, enfim, no relacionamento. Deixa eu entender, era um homem? Sim, era uma relação homoafetiva. Ele veio sem trabalho, aí conseguiu trabalhos freelancer, começou a ter sua renda, enfim. Nesse meio tempo, é óbvio que em casa, a manutenção da casa eu vinha, porque eu já morava sozinho, então isso para mim não era, na minha concepção, isso não era nenhuma mudança que provocaria. Então ele morou com você, é isso? Sim, foi quase 8 meses mais ou menos, a gente viveu junto. Eu não sei porque eu já tinha vivido outras situações abusivas, então eu comecei a ficar meio desconfortável. Então essa coisa, você vai no restaurante, você tem que pagar a conta, você vai sair, você tem que ter a consciência de que você está sustentando você e mais uma pessoa. Por um momento, enquanto ele estava sem a renda, eu achava aquilo muito natural. Aí houve um evento, um momento em especial, que eu fiz um teste. Por isso que eu falo que eu nunca sei quando você também está sendo errado, você está sendo certo, mas eu fiz um teste. Nós estávamos num determinado evento, saímos e pagamos numa panificadora. Era para tomar um café, algo simples, e de fato era comida individual, então aquele momento eu fui muito atento, eu vi que era uma comida individual e ia ser de baixo custo, R$10, que seja um café, um suco, foi uma coisa assim. E na hora de pagar a conta, naquele dia, eu não paguei a comanda dele, eu paguei a minha, eu peguei assim como cara de paisagem e deixei de pagar dele. Para começar, como eu já tinha outras experiências, eu queria começar a entender um pouco melhor. E naquele dia, ele ficou extremamente pirracento, não sei se é essa palavra, mas ele se fechou. Ficou uma semana praticamente fechado, sem falar, mudou muito o tom, o posicionamento dele. Essa relação continuou ainda por um tempo, eu ajudei até um momento em que eu percebi que eu não estava mais na vibração do relacionamento. Eu estava sentindo uma química verdadeira de relacionamento. Aí eu fui muito honesto, falei assim, olha, eu não estou sentindo isso, eu acho que a gente tem que terminar, eu gostaria de finalizar a relação contigo, etc. Tal. E ele falou que estava fazendo um curso, que estava uns 2 meses. Eu achei aquilo extremamente justo. Eu disse, não é justo, você tem que terminar, você veio para São Paulo, vamos terminar seu curso, você vai ficar em casa. Quanto a isso, para mim era uma coisa muito natural de acontecer, e eu respeitei, eu acho que deveria respeitar de fato. Aí nesse processo de 2 meses, mais ou menos, começaram a acontecer situações extremamente desconfortáveis, vamos colocar dessa forma. A primeira delas
é que ele começou a conversar com outros homens, outras pessoas, em aplicativos, mas de uma forma muito deselegante, vamos dizer assim. Não era de uma forma reservada, era uma forma bem assim... Explícita? Explícita, então era sentado ao meu lado, no carro, na cama, em qualquer momento ele ficava, e aquilo começou a me incomodar até o dia. Inclusive, mesmo a gente tendo rompido a relação, ele continuava dormindo na cama principal. Aí depois começou a acontecer isso, tive que pedir. Pra mim foi até um pedido difícil de fazer, porque eu acho que ele deveria ter vindo de bom tom da parte dele, mas foi um pedido difícil de fazer. Eu falei assim, eu acho que está no momento de você ir para o quarto de visitas, até porque é desconfortável ficar presenciando esse tipo de situação. Então ele foi para o quarto de visitas, e a partir daí, o que eu vejo assim, que é até uma falta de gratidão, porque mesmo no quarto de visita, mesmo abrindo a casa para ele continuar com a alimentação, com todas as suas facilidades, né? Não tem os custos zero, não tinha locação, não tinha alimentação, não estava na geladeira sem enfim. Então mesmo tendo essas facilidades, eu percebi que começou a haver um processo assim, de falta de gratidão, vamos usar esse termo. Porque aí ele já não falava mais comigo, então ele entrava, saía da minha casa, entrava no quarto dele, se trancava no quarto de hóspede, e continuava com os aplicativos, enfim, durante esse momento, eu sou muito reservado, então durante esse momento eu respeitei. Eu poderia muito bem ter conhecido alguém ter entrado por minha casa, mas eu achava que isso ia ser uma afronta ao respeito. E de fato, né? Mas aí é questão de estilos de pessoas, né? E até o dia então que chegou próximo da data do término do curso dele, a gente já não se falava, era bem desconfortável, porque eu entrava na minha casa, é como se a pessoa se escondia, se eu descia, a pessoa evitava subir a escada, e era uma coisa muito desconfortável isso, dentro da minha casa, né? E até quando chegou próximo da data de partida, e nessa data de partida eu custearia a passagem dele de volta, de avião. Eu encontrei uma passagem que era um preço muito vantajoso, quase metade do preço no dia 5. Eu me propus a pagar a passagem para encerrar esse ciclo, né? E ele dizia que não tinha condições financeiras, então... mas a passagem que eu encontrei era para o dia 5, uma passagem de um bom custo. E ele encasquetou, e ele teimou que queria uma passagem para o dia 7. Eu sei que esse assunto se delongou durante quase uma semana toda, até o dia em que eu cheguei em casa. Aí eu sentei e fui conversar bem claramente. Olha, isso, a passagem é essa, o valor é esse, o que você quer? Ah, não quero, não vou, porque eu quero dia tal, é assim que tem que ser. Eu disse, não, assim não vai ser. Então, se você não quiser nesse dia, então eu te pago a passagem, eu te dou o dinheiro, você compra a passagem que você quiser, do dia que você quiser, mas no dia tal você tem que sair da minha casa. Aí ele fez uma expressão que para mim foi a pior, que poderia ter feito. Ele falou assim, daqui eu só saio com polícia. Aí quando ele falou isso... Com polícia? Com polícia. Aí foi uma expressão talvez de impulso, mas foi uma expressão muito lamentável. Porque eu já estava 2 meses, lidando com uma pessoa dentro de casa que não estava sendo respeitoso, como eu te falei, uma falta de gratidão imensa. E quando ele fez essa expressão, foi automático. Eu subi, peguei a mala dele, coloquei do lado dele e eu comecei a montar a mala dele. E falei assim, você vai sair da minha casa exatamente nesse momento. E foi assim que aconteceu. Paguei a passagem pro dia 5, ele foi dia 5 embora. Mas eu não sei o que ele fez no intervalo de uns 15 dias, porque de fato eu antecipei a saída dele da minha casa. E hoje os reflexos disso são muito complexos, porque eu fico pensando, até onde será que eu fui certo, até onde eu fui errado. Eu faço terapia. Então, na terapia eu sempre leio esses assuntos, né? Eu acho muito interessante você falar isso, porque é uma dúvida que eu recebo frequentemente em consultório. Pessoas que são vitimadas, que vivem abuso, elas muitas vezes se sentem responsáveis. Ah, mas eu também errei, ou será que não podia ter feito diferente? E acho muito bom, eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas usando a tua fala, usar como um exemplo nesse momento, né? Veja, não é porque uma pessoa contribuiu de alguma maneira para que o abuso acontecesse, que o abuso não aconteceu. Então, aquela pessoa que foi abusadora e ponto. Então, assim, não é que o erro de uma justifica o erro da outra. Agora, claro, a pessoa que vive, como você está falando, vive o abuso,
É importante que pare para refletir e pense, como foi que eu contribuí? Eu contribuí de alguma maneira? Como foi essa contribuição? Até mesmo para não repetir uma próxima vez, num outro relacionamento, para que essa pessoa consiga mesmo ter uma postura mais razoável e mais benéfica para si mesma e para a relação. Então é muito legal você trazer esse questionamento e que a gente consiga aproveitar aqui para as pessoas terem muito claro, mesmo que contribua, isso não muda nada o que o outro fez. Bem, ouvindo o que você está trazendo aqui de conteúdo técnico, profissional, essa questão de você contribuir para o abuso, o abusador, tem outros fragmentos que eu acho que talvez elucidam isso. Houve um momento que nós estávamos numa viagem internacional e eu me recordo que nós havíamos levado uma quantia de dinheiro idêntica, $100, vamos falar aqui hipoteticamente. Eu levei $100, a pessoa levou $100. Antes do dinheiro acabar, fazendo uma vírgula nessa história, estávamos otimamente passeando todos os dias nessa viagem, nesse país. E aí, a gente estava na cama no hotel, ele virou para mim e falou assim, olha, estou pensando em terminar esse relacionamento. Trouxe lá as situações que o incomodavam, mas aquilo para mim foi um choque, porque eu pensei, meu Deus, como uma pessoa, no meio de uma viagem tão agradável, né? Tem a audácia de falar isso, porque não espera chegar em casa, pelo menos. E aquilo mexeu muito comigo, psicologicamente. Mas vocês não tinham brigado? Não tinha acontecido nada assim? Nenhuma dificuldade maior na viagem? Não, nem na viagem, nem antes. Então foi uma coisa que, de fato, assim, foi um choque. Por isso que eu comentei que o abuso, para mim, está muito relacionado a questões psicológicas, a esse jogo psicológico, que hoje eu percebo como jogo psicológico. E aquilo para mim foi muito assustador. O que você chama de jogo psicológico, a gente entende como um jogo de poder na relação. É sim um jogo psicológico, entendo perfeitamente essa fala, né? Mas só para trazer aqui com uma linguagem técnica, as pessoas às vezes usam situações para ganhar poder na relação, para disputar poder. E entendo como sendo algo desse tipo. Isso é bem real, porque o jogo de poder começou aí. Isso é um começo de relação, ele trouxe essa informação assim, que me deixou, que foi avassaladora. Aí, por que eu comentei do dinheiro igual, né? Porque acabou o dinheiro e ele em nenhum momento começou a fazer movimento de se preocupar com aquilo. Ok, então tenho que ir lá, tenho que pegar mais tanto. Não. Um câmbio, é isso? Um câmbio. Foi assim, eu fui lá, coloquei mais 50 e... coloquei mais $50, mas eu acho que não vai dar o dinheiro. Mas a pessoa em nenhum momento ela se posicionou na intenção de contribuir ou de se preocupar com aquilo. Continuou comendo, continuou bebendo, continuou viajando. Só para entender, então você na continuidade continuou pagando tudo por você e por ela? Sim, porque aí eu comecei, aí eu acho que houve a questão do jogo do poder, que eu falo que é um jogo psicológico, erroneamente, enfim, mas aí começou a entrar, eu acho que eu já estava desestruturado já estava fraco com uma abordagem que me veio, e eu comecei a falar, não, então eu tenho que pisar em ovos agora nessa relação, acho que foi isso. Deixa eu aproveitar isso, que é um gancho tão importante que você está passando. Isso é muito comum que aconteça, que as pessoas provoquem uma situação que o parceiro fique com receio de terminar a relação ou de perder aquele outro. Esse medo faz com que a pessoa comece a ceder mais. Então, algo que ela não faria naturalmente, naquela condição, naquela situação, ela se sente fragilizada. Então, o medo entra na sua maneira de se comportar com o parceiro e acaba facilitando abusos. Correto, exatamente. É o medo que começou a facilitar o abuso nesse sentido. Essa viagem finalizou, voltamos, eu acabei subsidiando o restante da viagem, mas para mim aquilo, como eu te falei, eu percebia o meu incômodo, ao mesmo tempo eu pisava em ovos em como lidar com aquilo. E eu trouxe esse fragmento porque no término da relação ele provocou a mesma situação. Isso depois de um tempo ele voltou para mim novamente, numa cama, à noite. Olha, eu não estou feliz nesse relacionamento, quero terminar o relacionamento. A diferença é que dessa vez eu aceitei.
Aí ele virou para mim e falou, não, você não está entendendo, eu não quero terminar a relação. Eu te disse isso, igual eu te disse daquela vez na viagem, porque daquela vez na viagem você me tratou melhor, você mudou, e eu queria que você mudasse de novo. E isso me chamou muita atenção, porque internamente eu fico pensando, então quer dizer que eu sou um marionete? Eu sou uma pessoa que você quer provocar uma situação, fazendo de uma forma totalmente, para mim, abusiva, mexendo com o meu psicológico, com o meu emocional, para ter uma vantagem que você acha que daquela forma você vai conquistar. Só para deixar claro, essa relação era uma outra relação? Sim, eu estou trazendo fragmentos de mais de um tipo de mais de uma convivência que eu penso que possa contribuir, que está assim muito contextualizado nesse tema de hoje. Entendi. Hoje estou solteiro, mas eu vejo assim que a minha dificuldade no relacionamento novo é sempre essa questão do que eu vivenciei com muito mais intensidade, que é essa questão do prover, até onde é o meu limite, até onde eu devo ir. Outro dia eu saí com uma pessoa e ele falou assim, você poderia me convidar para jantar. Aquilo já me dá um bloqueio. Porque eu não sei se essa frase você poderia me convidar para jantar, é para eu pagar o jantar, ou se ele está querendo fazer um date, um encontro. Então isso gera muitos bloqueios hoje na minha vida, assim, no sentido afetivo de entrar em pensamentos, talvez, não sei se a palavra é correta, mas pensamentos neuróticos dentro de mim mesmo. Isso vira uma evolução dentro de mim. Claro, e acho muito interessante você colocar isso, porque quando a gente se sente, ou quando a pessoa vive um abuso, ela fica traumatizada. É isso que você está falando, que ficou um trauma. O que é um trauma? É uma experiência que ela tem uma marca forte e ela fica interferindo nas próximas experiências. Então quando você menos percebe, você está de novo com aquela dor ali, de alguma maneira tentando direcionar o que você vai fazer. Isso é um trauma. É extremamente importante trabalhar de não somente o trauma, mas também de entender melhor tudo o que aconteceu. Por isso que eu falei de a pessoa entender como contribuiu para que o abuso acontecesse, para que ela se sinta mais fortalecida para uma próxima relação, saber como lidar. Então, mas ainda assim é complexo, porque se você vai num café, para mim às vezes parar um café é cordial. E hoje eu tenho medo, será que eu devo parar aquele café ou será que aquilo vai abrir uma porta para um próximo novo evento, um próximo novo evento? Quer dizer, um evento de abuso? Exato. Então hoje é até angustiante. Então hoje eu prefiro, errado, né, falar que a gente quer ter o controle de uma relação, né? Mas hoje eu penso que tentar entender melhor quem é a pessoa que eu estou saindo me deixa mais seguro para começar um próximo passo ou etapa. Eu não entendo como sendo um controle da relação, um controle negativo, né? Eu acho que o que você busca é ter controle no sentido positivo da palavra controle. Por exemplo, a gente sai de casa, fecha a porta, não é um tipo de controle? E é problemático? Não, não é. A gente sabe que existe ladrão por aí, a gente fecha a porta, trava com chave, né? Então, assim, uma certa dose de controle, não vejo nenhum problema. Você quer ter um controle, inclusive, de que você não vai atrair pessoas interesseiras. Sim. Se você tem uma vida boa, você tem uma vida fruto do seu trabalho, das suas conquistas, direito seu, mas se você muito rapidamente mostra isso para alguém, como é que você vai ter tempo de perceber qual é a idoneidade da pessoa? Isso pode ficar confuso, então eu compreendo isso, não vejo como negativo, como um retorno que eu estou te passando, né? Porque você falou assim, meio se sentindo desconfortável ao falar, né? Eu não vejo nenhum problema. Para me dar a entender que existe aquele controle manipulatório, né? Eu acho que não é essa a intenção, de fato é a intenção de poder compreender minimamente melhor quem é a pessoa com quem você está saindo, quais são as intenções da pessoa, se a pessoa gostou de ficar com você no dia 1, no dia 2, no dia 3, independente do que você tem, ou do trabalho que você tem, ou das viagens que você faz ou fez. Eu acho que é esse o contexto. É claro, e acho que é uma autodefesa que é importante. Sim. A gente precisa se proteger, a gente é responsável por se proteger. Se você não se protege, quem é que vai proteger? Então me parece muito, assim, razoável. Muito bem, tenho certeza que você pelo menos teve uma oportunidade de refletir a respeito desse assunto
Espero que aproveite. E se você gostou desse vídeo, peço então que você dê o seu like. E novamente a gente agradece a presença do nosso amigo que veio aqui com tanta generosidade passar essa história e essas reflexões para vocês. E se você achar que esse vídeo pode ajudar uma outra pessoa, alguém que você já sabe que tem alguma história, já viveu abuso de qualquer natureza, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, vai lá, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tudo de bom para você e tudo de bom para você. Beijos no coração. Tchau, tchau.